Urgente, urgentíssimo. O presidente Bolsonaro acaba de tomar uma das decisões mais drásticas contra o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros que acompanham os votos do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro teve que tomar essa decisão porque Moraes passou de todos os limites. E o ministro Alexandre de Moraes e o STF não gostaram nada disso, estão tremendo. Estão tremendo, não passa nem um Wi-Fi. Se a coisa já estava feia para eles, agora piorou de vez depois dessa decisão do presidente Bolsonaro. E não para por aí não. Jornalista da Globo News ameaça presidente da Câmara dos Deputados. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Que Deus abençoe vocês ricamente. Tá? E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O parlamento brasileiro está tão desmoralizado que uma jornalista se acha no direito de pautar o que o presidente da Câmara dos Deputados deve ou não colocar em votação na Casa Legislativa. Foi isso que fez a Natuza, da Globo News, afirmando que com todas as letras que se o presidente Hugo Mota colocar em votação o projeto de anistia, o mandato dele acaba. E diz mais a jornalista militante da extrema esquerda, lulofascista, diz que não é de interesse do Brasil discutir a anistia. Ora, se existe, que quem pode falar pelo povo brasileiro, por certo, é o parlamento. Onde estão os representantes do povo? A imprensa não representa o povo, deveria levar informações, mas sequer isso é capaz de fazer sem deixar de lado sua ideologia. Ou o parlamento assume seu real papel nessa tão fragilizada, vilipendiada democracia, ou, além do STF, a extrema imprensa lulofascista também irá silenciar nossos deputados e senadores. Anistia já, veja o vídeo dela aqui, ó. São tantos os problemas do Brasil e são tantas as soluções que o Estado precisa encaminhar para dar conta de contemplar os problemas, as soluções para os problemas que os brasileiros e as brasileiras vivem, que falar em anistia agora parece até virar as costas para esses problemas. E onde já se viu falar em anistia antes sequer de condenação. Tudo bem, no caso dos condenados que já foram e que já estão cumprindo as suas penas ou que já fizeram um acordo com a justiça, eles seriam contemplados. Mas todo mundo sabe que o projeto da anistia, o objetivo real mesmo, é beneficiar Jair Bolsonaro. Então, essa história não tem como avançar, porque se o Hugo Mota avança com o projeto da anistia, ele acaba com o mandato dele, porque vai virar uma guerra campal. Se o projeto não é um projeto do Brasil, se ele não alcança o problema dos brasileiros, os problemas da vida real, por que então ele seria pautado agora? Se ele for pautado agora, paralisa absolutamente tudo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, isso para a agenda da própria oposição, para a agenda do próprio governo. Então tá aí, viu, patriotas? Então ela diz com as suas próprias palavras que se ele colocar em pauta vai acabar com o mandato dele. Então, ela parecendo que ela tá sendo o porta-voz dos ministros do STF, né? Porque os ministros do STF tá assim, o Kassab lá, só porque, né, atrás dos bastidores estava dizendo que ia apoiar a anistia, o ministro Alexandre de Moraes engavetou um processo contra ele da Lava Jato que foi arquivado. Daí já dá para vocês entenderem que essa galera não tá pra brincadeira não, gente. Não tá pra brincadeira mesmo. Essa galera não tá pra brincadeira. Então, também tem razão, né? A Rede Globo mamando nas tetas do governo, recebendo milhões de reais, né? E aí vai, né, cara? O último agradável pra essa galera, né? Tem que apoiar o desgoverno do Lula. Agora vem falar que não tem o apoio da população, que não tem como o governo do Lula, a petezaiada, viu aí esse final de semana? Mal dava pra contar nos dedos lá quantos petistas que tinha lá na Avenida Paulista. Nós estamos falando em São Paulo, não é do Rio de Janeiro. São Paulo, a população é quase 4, 5 vezes maior do que a do Rio de Janeiro, entendeu? E agora vai ter a nova manifestação em São Paulo da ala conservadora. Lá vai lotar, completo. Então a diferença é muito grande. E agora vem falar que não tem apoio da população brasileira, que a população não quer isso? Lógico que a população quer, uai. Condenações injustas de pessoas inocentes que foram sentenciadas a 17 anos. Enquanto isso, o crime político organizado e a galera da Lava Jato voltou à cena do crime? Urgente, urgentíssimo! O presidente da França, Macron, toma uma decisão drástica. Mas é das mais drásticas que vocês possam imaginar. Se não for meia bizarra ou meia estranha, não, patriotas? Veja qual a decisão que ele tomou. Janja diz que foi a Paris sem Lula por pedido de Macron. O presidente Macron pediu que a Janja fosse a Paris sem Lula? Foi isso que aconteceu mesmo? Gente, o que está acontecendo atrás dos bastidores para a Janja ir a Paris sem Lula? O que vocês acham nessa foto aqui?
Qual a suspeita que vocês têm? Deixem nos comentários. Vamos direto à matéria. Na França, sem Lula, PT, a primeira-dama Janja da Silva disse à imprensa local que sua ida ao país ocorreu para atender uma solicitação do presidente francês Emmanuel Macron, no país europeu. Ela participou de debates promovidos pela Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e discutiu uma parceria, a vacinação com a organização criada por Bill Gates. Essa vida para Paris foi encaixada na agenda internacional do presidente Lula. Eu ia ao Vietnã com ele, acompanhá-lo, mas o presidente Macron ligou e fez questão que eu estivesse presente aqui, contou Janja ao canal RF1. E acrescentou, gostando ou não, eu tenho feito da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza também uma causa minha, não apenas do presidente Lula. Pura mentira, pura fake news, rapaz. O povo nordestino, a maioria lá, está ganhando doações de carcaças de peixes. Caminhões estão aparecendo em praças livres lá, ou caminhões, como se diz, nem um pouco de higiênico, lá na caçamba do caminhão, sabe aqueles caminhões de madeira, feito de madeira, aquele monte de osso lá, e eles pegam e colocam na sacola e o povo leva ossos para comer em casa, e ela tá alegando que foi a Paris para combater a fome. Que isso, moço? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, essa é a desculpa que ela tem, ela foi em Paris para combater a fome. A primeira-dama, que gosta de usar só roupas de grife, bolsas de grife, que ela gosta só de fazer coisas. Aí ela foi, só para combater a fome. Vocês nunca viram ela distribuir cestas básicas, comidas ou alimentos para as pessoas carentes, né? Quando teve aquele problema lá no Rio Grande do Sul, lá, ela foi preocupar com o cavalo. Não quer dizer que o cavalo não tem que se preocupar com ele. Pelo contrário, tem que dar prioridade para os animais também, entendeu? Tem que ajudar os animais. Mas, pô, por que ela não foi lá, né? Ajudar o povo a distribuir alimentos, comida e vários outros animais também que estavam lá? Já que ela estava preocupada com o cavalo, cachorros, gatos, vários outros tipos de animais para tentar resgatar. Você não viu nenhum tipo de mobilização dela, só com o cavalo. Será que é só o cavalo que tem vida? Não, os outros bichinhos lá também tem, cachorro, gato, mas você não viu isso. Né? Não viu isso. Até hoje ainda o governo federal não repassou as verbas que tinha que repassar lá para o Rio Grande do Sul. Tá? Bolsonaro acaba de tomar uma das decisões mais drásticas contra o ministro Alexandre de Moraes. E veja por que Bolsonaro fez isso. Olha só. Urgente, Bolsonaro vai acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o STF. É uma vergonha, né, cara, ter que acionar a Corte Interamericana porque os homens que se dizem guardiões da Constituição brasileira estão aí interpretando a seu bel prazer por causa de politicagem. Coisas escusas, né, dessa ideologia marxista-comunista, petezista, né? Vem comigo para vocês saberem de toda a verdade. A equipe jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro avalia levar o caso do líder conservador à Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, com sede na Costa Rica. A medida seria uma resposta direta à atuação do Supremo Tribunal Federal, STF, que, segundo os advogados, tem promovido uma série de ações persecutórias contra Bolsonaro ao longo dos últimos 4 anos, tornando o ex-chefe de Estado mais investigado da história brasileira. De acordo com a defesa, o ex-presidente tem sido alvo constante de inquéritos sem acesso completo às provas que embasaria as acusações. Os advogados argumentam que o tratamento dado a Bolsonaro pelos tribunais brasileiros desrespeita princípios básicos do devido processo legal e da ampla defesa, configurando violações de direitos fundamentais que justificaria a intervenção da CIDH. Segundo a reportagem publicada pela revista Veja, apesar das alegações de irregularidades processuais, os recursos apresentados pela defesa de Bolsonaro têm sido sistematicamente rejeitados pelo STF. Diante desse cenário, em torno do ex-presidente estaria decidido a buscar respaldo internacional como forma de confrontar a Corte Suprema Brasileira, especialmente a atuação do ministro Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro e seus aliados acusam de extrapolar suas atribuições constitucionais. Recentemente, o ex-presidente se reuniu com representantes da Corte Internacional para relatar que o STF estaria cerceando a liberdade de expressão e promovendo perseguição política. Tem dúvida ainda? Tem dúvida ainda? E essas denúncias que o presidente Bolsonaro vai fazer às cortes interamericanas reforça ainda mais as decisões que o Congresso norte-americano e o Donald Trump, Marco Rubio, poderá tomar contra os ministros do STF. Gente, vai chegar a um ponto que os Estados Unidos vai ver o Brasil como uma ditadura implacável, com totalitarismo igual Venezuela e Cuba. E aí será aplicado todo tipo de sanções e retaliações que vocês possam imaginar. É isso que está caminhando o cenário. E o que vai afetar é a economia do Brasil. Entendeu? Se depender, aí vai ser o povo e esse desgoverno do Lula, porque eleições não vai poder ter mais. Né? Assim, pro Lula ganhar, não. Porque se for para ter eleições, o Lula vai perder. Qualquer outra pessoa da ala conservadora que concorrer com o Lula, mesmo tendo o presidente Bolsonaro, vai ganhar.
porque o povo não vai aceitar mais. Imagine o Brasil sendo qualificado como uma ditadura, uma perseguição política. E nós vemos aí que está sendo. E é contra a maioria da população brasileira, contra o anseio da população, porque dos petistas não dá nada. Pão com mortandela, o tal do pinga-gato. Viu a última manifestação deles que eles fizeram contra o 8 de janeiro, a anistia. Não deu quase ninguém, dava para contar nos dedos. Então, gente, o que eles estão preparando para o Brasil, através das suas próprias decisões, juntamente com esse desgoverno do Lula que está envolvido atrás dos bastidores, é isso. É os Estados Unidos acionar retaliações sem precedentes contra eles, viu?